Olá pessoal, tudo bem? Yuri Vidal falando com vocês aqui pelo canal No Alvo, tá? Vamos falar do mercado, vamos falar de trade, tá? Vamos ao nosso diário de trade, tá? Ontem eu não gravei, tá? Não, infelizmente não vai dar para gravar todos os dias, mas eu vou comentar com vocês a operação que eu fiz hoje, tá? No índice, no dólar, tá? E alguns papéis do mercado à vista. Espero não me alongar, fica comigo até o final, tá? Bom, a princípio eu tinha aqui um índice na seguinte condição, tá? Deixa eu só limpar um pouquinho o gráfico para mostrar a vocês que eu tinha o índice trabalhando acima da máxima do dia anterior ou tentando ficar acima, tá? Vamos considerar esta linha aqui que eu vou colocar em amarelo como a máxima do dia anterior, né? Para que eu tivesse uma referência de tendência ou não, tá? E me antecipei um pouquinho, vi o preço, tá? Com este fechamento em cima da média móvel, tá? Porém, o fechamento ainda abaixo da máxima, tá? Desculpa se eu cheguei a comentar errado, mas eu estou com essa linha aqui, a máxima do dia anterior, tá? E eu tentei comprar este rompimento, o rompimento desta máxima, com stop nessa mínima, e uma projeção de 161% da relação de risco, tá? Deixa eu colocar aqui para você uma relação de risco desta com um alvo de 160% nesta relação e fui estopado, tá? Acabei tendo um prejuízo nesta operação aqui, tá? Fui estopado, paciência. O que eu errei nesse trade? Bom, se eu quero operar um setup de tendência, eu preciso aguardar o preço trabalhar em cima da máxima do dia anterior, tá? Eu tentei me antecipar um pouco, o preço já tinha rompido, falhou, tentou aqui novamente, deixou um pavio, tentou a segunda, deixou um pavio. Tudo bem que veio com bastante força, mas não conseguiu fluir e caiu aqui e me estopou, tá bom? Continuando então, tá? Acabou que eu fiz uma pausa aqui rapidinho para tomar um café, tá? Precisei abrir a porta. Vamos dar sequência. Então, meu erro no índice. Não esperei o preço trabalhar com fechamentos acima da máxima do dia anterior, tá? Me antecipei, tá? Tive pressa e tomei um stop. Tomei esse stop e não quis mais olhar para o índice no dia de hoje, entendendo que ele estava dentro do dia anterior, depois ele ficou trabalhando entre topos e fundos anteriores, tá? Ou seja, entre este topo e este fundo, o índice não saiu mais, então eu preferi não operar índice, tá? Eu não sou obrigado a operar, então não opero. E assim o índice ficou entre um topo e um fundo anterior, um dia de consolidação no mercado. Por que correr risco desta forma, tá? Bom, já deixo aqui marcada a máxima deste dia. Vou marcar também a mínima. Coloco um alarme e amanhã vou operar o índice em tendência, se somente se ele trabalhar acima da máxima ou abaixo da mínima do dia anterior, tá bom? E assim já está estudado para que eu possa operar o índice amanhã, tá? Outro ativo que eu operei foi o dólar, WDO FUT, o mini dólar, que também eu fiz um único trade no dia de hoje, tá? Na verdade eu fiz mais um que foi ali na sala com o pessoal do Multibot, então não vou contar que não foi um trade em conta real, tá? Foi um trade ali de instrução na sala educacional. E foi o seguinte trade, está até marcado aqui a condição. Eu vi este topo, tá? Tínhamos um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Um cenário de consolidação, tá? Entre topos e fundos, entre máxima e mínima do dia anterior, tá? Eu vi o dólar abrir, romper máximas, rompeu esta máxima, rompeu esta, e eu não quis participar de nenhum movimento. Falei, não posso operar tendência, tá? Porque não tem um cenário favorável à tendência. Então o dólar subiu, marcou esse topo, caiu, marcou este fundo, vou considerar essa região aqui como fundo, tá?
pode ser aqui, não tem problema. Aqui, marcou esse topo. E aí eu tinha este cenário, esta divergência em T estocástico. Esperei um querendo fechar abaixo da mínima anterior, vendi a perda desta mínima, o stop deveria ser nesta máxima e o preço entregou. A minha operação de fato foi aqui, tá? Eu esperei o fechamento abaixo da média móvel de 9, tá? Então eu vendi aqui, coloquei o meu stop nesta máxima, acreditando que estaria protegido pela média móvel, tá? Eu até assumi o risco de stopar aqui, tá? No meio do pregão lá, no meio da operação, eu falei, não, vou stopar ali em cima para fugir do ruído, corro o risco de ser violinado à toa. E o meu alvo na queda era esta linha de tendência que vinha do dia anterior, tá? E esta foi a minha operação de dólar realizada nesta manhã, tá? Lá na sala do multibot, no final da tarde, até chegamos a fazer este trade. Não foi no alvo, infelizmente, tá? Mas também não saímos no prejuízo até então. Bom, estes foram os meus trades de dólar. Diferente disso, vou comentar com vocês aqui BRKM, papel que eu operei tendência, tá? Vamos lembrar o estudo. Rompeu a máxima do dia anterior. O preço subiu forte. Não tem problema, deixa subir. Quando ele lateralizar, chegar nas médias, eu quero participar do movimento, tá? A minha entrada em Braskem foi nesta região, com stop nesta mínima, alvo de 161, produziu toda esta movimentação. Eu tive este risco e isto aqui de alvo, tá? Quando eu encerrei a minha operação, tá? Também estaríamos acionando uma outra operação, mais uma segunda operação, que também deu alvo nessa casa. Não fiz, mas poderia ter feito. E também poderia ter feito esta aqui, que foi estopada. Não tem problema nenhum, faz parte. A questão toda é como, né, eu estou, né, encarando o stop, tá? Bom, uma outra dica que eu gostaria de passar para vocês. O pessoal sempre me pergunta, né, como que eu faço o meu gerenciamento de risco, e eu gostaria até de comentar um pouquinho. E esta é uma técnica que eu aprendi com um professor chamado Murilo Garcia, inclusive tem um canal no YouTube também, né, vocês podem estar seguindo lá. E eu aprendi uma relação de gerenciamento de risco, a Braskem está um pouco mais interessante para mostrar, que me traz uma matemática positiva, tá, com relação ao trade. Por exemplo, se eu tomo o valor financeiro do meu risco, todos do mesmo tamanho, e um alvo, todos do mesmo tamanho, eu tenho a possibilidade de ter maior sucesso. O que eu quero dizer com isso? Pensando em valor financeiro, independente do tamanho desta vela ou o tamanho desta vela, eu poderia, por exemplo, tomar um risco de R$ 300 ou um risco de R$ 100, tá? O que iria mudar seria a quantidade de contratos que eu iria colocar. Meu risco, R$ 100. O meu alvo, até ali, seria 160% do meu risco, tá? Estaria em torno de R$ 160 de alvo, tá bom? Neste pedacinho aqui, risco de R$ 100. Meu alvo, 160, tá? Aqui, novamente, tive mais um trade. Meu alvo, 160. Meu stop, R$ 100, tá? Então eu tinha aqui 320, operação vencedora, operação vencedora, operação vencedora, um stop.
Então saí com R$ 220 operando somente Braskem com papel em tendência, tá? Papel em tendência, tá? R$ 220 com esse tipo de relação de risco, tá? Por exemplo, se eu pego um papel que poderia ter me dado um stop, como por exemplo aqui foi a Embraer, tá? Acima da máxima do dia anterior. Fiz esse trade em Embraer. Nessa máxima, stop nessa mínima. Fui estopado. Perdi R$ 100. Bom, esperei o próximo momento. Aqui novamente setup. Nessa máxima, stop nessa mínima. Alvo de 161. Tá? Esse trade que nós fizemos lá na sala, tá? Foi gain. Ganhei 160. Saldo do dia, R$ 60. Ou seja, a minha operação negativa foi paga pelo trade seguinte, com a mesma relação de risco, tá? Com a mesma relação de risco. Uma operação errada sempre paga, uma operação vencedora, né? Desculpe, sempre paga uma operação perdedora. Isso é gerenciamento de risco. O valor do trade não precisa ser R$ 100, tá? Eu até costumo comentar com os meus alunos, comecem com 30, 20, 10, o valor que você quiser. O risco determina o seu ganho, tá? Se eu arrisco 30, vou sair com 45, 50 aproximadamente, tá? 161, 160% do risco. O meu alvo é sempre isso, tá? Sempre tenha uma relação risco-ganho, tá? Maior, com possibilidade de ganho maior que o risco, para que uma operação errada sempre seja paga por uma operação vencedora. E somente assim vocês vão conseguir sobreviver no mercado, tá? Deixa eu até dar mais uma passada aqui na grade, só um instantinho antes de encerrar o vídeo. Vamos encontrar um outro papel que pode ter tido algum tipo de movimentação legal. Positivo, comentei bastante lá na sala, a BID 4, tá? A BID 4 eu não operei, olhei até na sala ali para algum colega, mas eu não cheguei a operar a BID 4. Vamos fazer mais um estudo aqui da BID, tá? Vou limpar BID 4. Aqui, ó, estopou uma entrada, um stop. Se eu arrisquei R$ 100, beleza, perdi 100. No entanto, não precisa ser 100, pode ser 35, 20, 10. Calibrem a quantidade de contratos de acordo com o valor financeiro que vocês estão dispostos a perder no trade, tá? O meu alvo, se foi 100, o risco, opa, foi 100 de risco, perdi 100, não tem problema. Novamente deu setup, arrisco R$ 100 novamente, deu gain, saí com 160, ou seja, paguei o stop e ainda tenho R$ 60. É melhor R$ 60 ou menos 100? Claro, é muito melhor você ter 60. Tivemos setup novamente? Não. Beleza, vamos procurar outro papel. A Braskem deu mais de uma vez, tá? A Positivo também. A Positivo, percebam? Arrisquei 100, saí com 160 por aqui. Arrisquei 100, saí lá com 160. Arrisquei 100, saí com 160. Arrisquei 100, perdi 100, tá? O mais importante é saber o quanto eu estou disposto a perder e ser obediente ao gerenciamento. Tá bom, pessoal? Só fica aí uma dica de gerenciamento de risco. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado. Se puder deixar o like aí, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe com os amigos, tá? Sempre ajuda bastante. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.